disse que nos Açores, há uns anos, nem sequer faziam ideia do que era droga, cocaína. Então houve o mais conhecido caso de droga lá nos Açores, não sei em qual das ilhas, é conhecida pelo caso do italiano, porque foi um italiano, não é? Que tinha tinha o barco com 400 quilos de droga e como queria parar o barco, atracar o barco no porto, mas não podia ter droga com ele, então decidiu pôr a droga espalhada em várias grutas na ilha. Então havia droga por toda a ilha, porque os sacos soltaram-se, começaram a aparecer sacos, os pacotes de droga por todo lado. Havia gente, meus amigos, havia gente a fazer as linhas dos campos de futebol com esse pó, porque era branco. Então estavam a fazer as linhas dos campos de futebol com esse pó. Sonho para Maradona. Exatamente, foi uma referência lá no vídeo. Davam-se copos, aqueles copos de cerveja, de plástico, Sim. cheios desse pó. Havia gente que deve ter feito panados, porque pensava que era farinha. Estás a imaginar? Ficaram todos empanados da cabeça. Eu não sei se Panados. não foram mesmo com os porcos. Exato, Ficaram é que empanados. aquela quantidade para fazer panados, menina. Jesus, isso era uma overdose. Não sei, não. Depois perguntando quem é que morreu, era muitos fritos. Covid, Comeu muitos fritos. Colesterol alto. um castral. Pronto, e o tema de hoje? Então não nos vamos apresentar? Tens Não, razão. caga nessa merda. Ou Não vale a terceira vez já? pena. Terceira Ah? vez já. Terceira vez já. Terceira vez o quê? Estou? Eu disseste a palavra ama. Ei, eu estou cheio de. Eu vou-me controlar para não dizer mais asneiras até ao fim. Vamos lá. Essa porcaria. É. Tens que dizer É. porcaria. Ai não, já chega dessa maçada, colegas. Mas é a palavra com ama. Mas Boa. o M não faz mal. O problema é quando a palavra começada por M acaba em herda. Bem, vamos deixar de tretas. Tipo merda, não digas merda. Merda Não, é não. feio. Não se pode dizer merda. Não, ok? vamos lá então. Merda não. Ruka, Merda. queres introduzir? Ai, Tocaste-me. Tocaste-me. ficaste-lhe na ferida. Ai não. No botão. Meus amigos, eu sou o Ruka. Tenho 42 anos. Moro no estrangeiro há um mais longe. E gosto de compal de pêssego. Pêssego. Bem bom. Ai não. Eu sou o Pedro, tenho 24 anos e gosto de compal de frutos secos. Eu sou o Jorge, tenho 24 anos e não gosto de caviar, gosto do que vier. O Diogo. Tenho 23 anos. E o meu compal favorito é de frutos vermelhos. Sim, Por senhor. acaso, nenhum de nós fez referência Sim. ao iogurte. O iogurte. Ai, iogurte. Mas eu De acho que isso grego. do iogurte, esse é preciso uma explicação De Prévia. grego? Iogurte de prévia, grego. sim. Ok. Meus amigos, hoje temos que Acelerar. Dar a língua. acelerar, dar a língua no nosso podcast, que isto vai ser o nosso vodcast. E tu inventas largo. Como é que se chama? Em vez de ser um vlog. Não, é um vai ser podcast em teletrabalho. Ok, certo. É um vodcast. Gostei. Olha, vodcast é um bom nome para os russos que quiserem fazer um podcast. Vodcast. Vodcast. Vodka. Vodcast. Cast. Caralho. E o tema bom era se o dinheiro contribui para a nossa felicidade. Mas O que é antes que vocês disso, acham disso? Mas antes disso, não é melhor dizer o nome do nosso podcast? as Acho pessoas que é já melhor. entraram. Eu acho que sim. Nosso podcast e Título. sendo. As pessoas já Não nos está no estão a título. ver, portanto. Não, as pessoas já nos estão a ver, mas repara. Aqui no YouTube o nosso canal tem um nome mesmo muito bonito.
derivado de uma Yeah. sobremesa que eu nunca provei. A sério. Nunca provei. Foda-se. E o nosso podcast, o nosso canal chama-se Baba de Camelo. Pronto, Baba de Ruca, Camelo é tu estás muito mais bom. satisfeito agora. Estou. Ai, não eras tu, não foste tu que pediste? Pois. Enfim. Mas a tua pergunta é muito pertinente. O dinheiro traz felicidade. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. É o dinheiro, o facto de ter dinheiro ou a falta dele? É porque se for a falta dele deixa-me muito triste. Eu acho que é um bocado de tudo. Mas se colocas a pergunta, a falta de dinheiro traz felicidade, já tens a Isso, resposta. isso já é o Se contrário, pensares não é? bem, falta de Depende dinheiro, das felicidade. circunstâncias do caso concreto. Isso bareia. Bareia. Sim, Eu para a diria. Floribela. Para a Na Floribela minha não humilde. está tudo bem. Hã? Para a Tens de falar mais Floribela- alto. Sim, fala mais alto, Tiago, se faz favor. Para a Floribela Sim. está tudo bem, se não houver dinheiro, não é? Pobres os ricos que tanto têm, não é? Bem visto. Lembram deste verso Sim. da Tenho cantiga? Portanto, tudo. Tenho tudo, Não tenho nada. não tenho nada, mas tenho tudo. É Sou isso. rico em ouro. sonhos Sou e rico em pobre sonhos em e pobre em ouro. Exato. Exatamente. Ou seja, não tenho dinheiro, mas sou feliz para caralho. Pois. Mas nós todos discordamos dela, penso eu. Mas também. O mundo discorda dela. Não. É simplesmente inocente. Se tu falares para uma criança, faz sentido. E a Floribela não era mais nada menos do que para esse fim. Mas isso é porque as crianças não pagam contas ainda. Com certeza. Mas isso é mais Olha, para verdade. os meus sobrinhos, quando queriam uma moedinha, não queriam saber de quanto era, queriam era que fosse grande. E uma de 50 cêntimos para eles era um espetáculo. Porque as de 50 cêntimos são grandalhonas. São Mas as grandes. 2 euros são maiores. São mais ou Mas- menos do mesmo tamanho, acho eu. Mas uma Mas- tem duas cores. Eu dizia logo. Uma tem duas cores. Exato. Exato. É a cara e o croa. Ou Não. nossos não. amigos agora. Isso é Os para outra nossos hora. amigos. Os amigos. Não estou a ver quem é. Aí é bem que agora tu Não estás a queiras. falar abaixo e estás-me a arrebentar queiras. os tímpanos. Darth Vader. Não estou a ver, mas Não queiras. cara, Não cara queiras. ou por Agora estás a falar bem Ahm, alto, Diogo. Eu, Estás-me a foder o mix. eu diria que o muito dinheiro traz muita preocupação. Felicidade, opá, é relativo. Tu, se tiveres muitas preocupações, podes ser feliz na mesma, mas se calhar não usufruis da felicidade como pensavas que poderias usufruir. Eu acho que tem tudo a ver com Não- uma questão de hábito. Desculpa, Ruca, cortar o teu raciocínio. Não. Eu acho que tem a ver com uma questão de hábito. A pessoa que já nasce rica não tem de se preocupar com a cena do dinheiro, portanto não é feliz por causa de ter dinheiro. Por essa lógica, quase que podemos dizer que uma pessoa que nasce pobre não precisa de pensar em ficar rica. Já se habituou a ser pobre. Pá, mal tem de trabalhar. O que não foge muito à regra, porque há poucos pobres que chegam a ricos e também há alguns ricos, a maior percentagem de ricos possivelmente que baixam o nível de vida. Se calhar não chegam a pobres, mas se calhar baixam o nível de vida. O problema da riqueza é, principalmente no caso da riqueza temporária, pode haver anos que tu ganhas muito dinheiro e outros anos que não ganhas tanto dinheiro. Tu, durante aquele ano que ganhaste muito dinheiro, tiveste um nível de vida que depois não vais conseguir manter nos anos seguintes, mas ainda assim vais ter os mesmos gastos. E vais chegar ao fim do mês Isso e é vais muito pensar, mau. é lá, Isso é um cuidado, descontrole. Sim, isso é um descontrole. é falta de educação financeira. Eu não Certo. posso falar muito porque o meu dinheiro, ele não gosta muito de mim e costuma-me fugir, eu nem sei muito bem onde é que ele anda. Mas eu agora, se calhar posso dizer uma coisa um bocado ignorante, mas eu acho que o dinheiro não é tudo, mas é a coisa mais importante na vida. Caralho, isso é uma A frase coisa mais muito, importante. muito arrojada. Sim. Ousada. Imagina, Tirando, repara, claro que a saúde, pronto, mas Há coisas que não consegues ter com dinheiro. o Não consegues problema, ter saúde, sim, não consegues ter amor. podes conseguir ter saúde. Não.
Não Podes consegues ter conseguir. Espera, deixa-me acabar. Não consegues ter saúde com dinheiro, porque o dinheiro em si não te traz saúde. Não consegues ter amor, porque o dinheiro não te traz amor. N- Não consegues ter felicidade, porque o dinheiro não te traz felicidade em si. Mas o dinheiro contribui para que tu tenhas tudo isso. Ou seja, se tu tiveres dinheiro, consegues ter uma boa vida, consegues praticar desporto, consegues fazer uma boa alimentação, tens tempo para tudo e mais alguma coisa. Portanto, é-te mais fácil teres mais saúde tendo dinheiro. Opa, eu não vou falar em prostituição, porque tu podes pagar sexo, mas sexo não é amor. E tu tendo muito dinheiro, vais ter 500 mil gajas aos teus pés. Elas querem o teu dinheiro, não te querem a ti. Mas Isso tu não é aí. amor, mas Mas consegues tu, ter. mas tu disseste uma coisa que eu se calhar já não concordo tanto. Tu dizes, o dinheiro não traz saúde, o dinheiro não traz amor, o dinheiro não traz felicidade em si. Tu quando falaste da felicidade, tu tens de pôr aí um ponto de interrogação, porque a felicidade não é a mesma para todas as pessoas. Se a minha Certo? felicidade passar por ser o centro das atenções e ter o mundo aos meus pés, independentemente se as pessoas gostam muito de mim, que eu posso não ter, não estar rodeado de amor, mas as pessoas gostarem, entre aspas, não de mim, mas daquilo que eu posso fornecer, digamos assim. Se o meu objetivo for ser o centro das atenções, eu vou ser muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Se isso Teres for, dinheiro, se isso for o Por ter objetivo, dinheiro. Diz? se esse for o objetivo de alguém, Não, se isso for a definição de felicidade, porque a felicidade cada um é que sabe qual é a sua, não sim, é? sim, Uhum. sem dúvida. Não, acho que dizer o dinheiro não traz felicidade, não sei. Porque eu não sei qual é. Qual é o conceito subjacente a isso. queres argumentar, Diogo? Eu acho que o Jorge tem razão quando diz que a questão da felicidade para mim também é um conceito subjetivo, completamente. De uma maneira que eu posso dizer que eu posso achar que sou feliz, sei lá, hum, sendo pobrezinho, por exemplo, posso achar que prefiro ter pouco, mas o que tenho, pronto, é aquilo e não foge daquilo, do que ter muito e depois é uma chatice, porque depois tenho que andar a saber como é que vou, onde é que vou investir e, pronto, e se calhar não sou tão feliz assim. Há pessoas que são felizes com pouco, da mesma maneira que há pessoas que não são felizes com o que têm e andam sempre à procura de mais. É como tudo, não é? Em relação ao que o Ruka disse, eu acho que acima de tudo, o dinheiro não traz felicidade, se calhar de uma forma direta, mas indiretamente acaba por ser o melhor meio para tu conseguires ser feliz, porque é ele que, ao fim e ao cabo, o dinheiro é que te abre as portas pegando no exemplo da saúde. Se tu tens um problema de saúde e quiseres ser tratado, se tu tiveres dinheiro, tu podes, por exemplo, ajudar a financiar ou até mesmo ter acesso a um tratamento que seja inovador e que seja extremamente caro, que possa tentar pelo menos resolver o teu problema. Alguém que não tenha tanto dinheiro, que viva essencialmente do seu ordenado, que tenha também alguns problemas ou em pagar um seguro de saúde mais caro, ou até nem tenha seguro de saúde e se tiver um problema de saúde, vai ao hospital público ou ao Serviço Nacional de Saúde, o que quer que seja, não vai ter essa possibilidade. Tens um cancro, tens dinheiro, se calhar consegues ter acesso a um cuidado de saúde mais Eficaz. digamos, melhor, ou melhor, Eficiente. ou pelo menos, exato. Se não tiveres dinheiro, tu vais-te sujeitar àquilo que tu no teu país tens para tentar resolver o teu problema, não é? Portanto, acaba por ser uma porta, digamos, uma via de acesso à felicidade. Pegando no exemplo da saúde, se eu conseguir resolver o meu problema de saúde, eu a partir daí vou ser muito mais feliz, porque é menos uma preocupação que eu tenho, como é óbvio, não é? Se eu posso estar vivo e se tem alguma coisa que me pode impedir de estar vivo, se eu deixar de ter esse problema, então estou feliz por conseguir resolver, sei lá, um cancro, por exemplo, ou uma coisa, um aneurisma, sei lá, não interessa. Mas de certa Um, forma era o que eu estava a dizer. Era
Exato. Eu estava aí de encontro ao que o Jó disse. Porque o dinheiro não traz diretamente felicidade em si. Não traz essas coisas, algumas das coisas que o dinheiro não consegue trazer, diretamente. Mas indiretamente ele vai nos trazer. Eu Sim. acho, eu acho que. Sim, diz Pedro. Diz que tu ainda Posso? Ok. não disseste Ok, o que ok. querias dizer. Eu ia dizer que eu ia fazer a diferenciação entre felicidade e bem-estar. Não sei se concordam. Que, tipo, a felicidade, como vocês estão a dizer, e eu concordo, é subjetiva, porque uma pessoa que mora em África, que não tem dinheiro, ou é muito pobre, pode ser feliz, a vida dela, mas não tem um bem-estar, ou seja, não tem acesso a uma qualidade de vida que nós entendemos como algo, tipo, fácil. Não tem uma vida fácil, digamos assim. Se Eu calhar também acho não que. conhece outra. Pois, Sim, mas eu acho que aqui o conceito de felicidade e de dinheiro são, são distintos. Porque repara, tu podes atingir a tua felicidade através de muitas variantes. E o dinheiro, se for bem usado, ele pode te fornecer coisas que te vão trazer felicidade. Mas a saúde é uma variável que tu não consegues controlar relativamente às doenças mais graves. Que um cancro tanto apanha um pobre como apanha um rico. E eu prefiro ser um canceroso rico do que um canceroso pobre. pois. É mais ou menos isto. Tu não podes dizer, eu prefiro ter saúde a ter dinheiro. Está bem, mas se tiveres muita saúde e não tiveres o que comer, também não te adianta muito. Exato. Pois é, no fundo está tudo ligado. Se tiveres, pegando nesse exemplo, eu tenho muita saúde, mas não tenho dinheiro. Está bem, se não tenho dinheiro, não como. Se não como, estou a piorar a minha saúde. Yeah. Ou seja, acaba por É estar uma tudo bola de ligado. Se neve. não como nem bebo, Sim. acaba por ser, por estar tudo ligado. Mas pronto, entendo quem. Eu também acho que as pessoas, quando dizem o dinheiro não traz felicidade, acho que estão a falar mais naqueles casos em que. hum, Saúde mental, ou- ou- talvez. sim, eu acho que se calhar posso estar errado, mas eu acho que as pessoas quando dizem isso estão mais viradas para coisas, digamos, imateriais, Uhum. como no caso, por exemplo, do amor, estás a ver? Se calhar há muitas pessoas ricas que têm, lá está, têm muito dinheiro, têm o mundo aos pés delas, mas não têm amor, não têm, se calhar, nunca casaram, ou nunca não têm um filho, ou os pais, entretanto, já faleceram, coisas assim desse género. E acho que é mais nessa ótica que as pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade, porque podes comprar muita coisa com o dinheiro, é verdade, mas há coisas, ainda assim, que o dinheiro não compra, não se consegue comprar tudo. Exato. O amor, por exemplo, o amor de um pai, ou ter amor por um filho, ou ser casado com alguém e ser feliz nesse casamento, sentir amor, digamos, na relação, isso não consegues comprar com dinheiro. Pois não. Lá está, agora tens mais facilidade em arranjar uma namorada ou uma mulher se fores rico. Isso tens, não duvido nada. Yeah. Mas Não sei pronto. se é amor verdadeiro, não é? É capaz de ser mais interesse que outra coisa, mas tudo bem. Uhum. Ainda assim, é preferível um gajo ter dinheiro é sempre bom. Eu acho que ter dinheiro é sempre bom. É sempre Pois o bom, yeah. resto um gajo tenta complementar. Acaba por ser isso. Mas eu acho que essas variantes todas só têm o valor que as pessoas lhe atribuem. Lhes atribuem. Porque se calhar, opá, não sei, eu acho que isso do amor e são conceitos tão relativos que eu não lhes consigo dar essa importância toda. É quase aleatório, não é? Tipo, é aleatório na nossa vida, porque há coisas, essas coisas do amor e assim, a gente não controla. O que podemos controlar é o objetivo de ter dinheiro e de ficar ricos. Isso pode-se controlar. Agora, se vamos ser amados, se vamos ter filhos, não. Controlas isso? O O quê? objetivo de ganhar dinheiro? Sim. Sim. Sim, trabalhando muito. Foda-se. Trabalhando, já disse mais uma asneira aqui, eu espero que leve um pi, não sei se vou dar muito trabalho ao nosso Lógica. querido editor, Só na plasta. mas Eu claro, não digo Acho que por chegar muito. ao Bill Gates, mas ter dinheiro, tipo, num mundo capitalista, ter dinheiro é trabalhando. Hoje não consegues ganhar dinheiro trabalhando.
Não, não é bem assim. Eu Não não estou é a bem dizer assim. ficar rico, estou a dizer tipo ter dinheiro Não estou a para ver. os acessos. Não, Não? claro que não consegues ganhar dinheiro trabalhando se saís da escola no 12º ano e fores trabalhar para uma fábrica, Pois, não é? exato. Tu ali, Ok. a tua variante, digamos, a variação do teu salário vai ser consoante o salário mínimo aumenta ou não. Mas se tu tiveres o esforço, e é um esforço do caraças, de pista, já me disse, Certo. sou muito Não Certo. bom, disseste sou muito alho, bom. não disseste Já me alhos. disse alhos. Disseste que E se tiveres o esforço de estudar durante muitos, muitos anos e a fundo, Sim. tu vais te distinguir das outras pessoas e automaticamente não vais poder ganhar um salário mínimo. Um dos homens mais ricos de Portugal tem a 4ª classe. Mas eu não estou a falar de empresários. Mas ele começou do nada. Ele era um gajo pobre. Começou do nada numa altura em que dava para começar do nada. Tu hoje em dia não consegues Exatamente. começar do nada. Pois, Hoje, o mercado ele, já está foi muito ele que parado. disse, ele próprio disse que hoje em dia tu não consegues enriquecer com trabalho. Tu hoje em dia só enriqueces com falcatruas ou com sorte. Não, se fores mais um, vais ter uma Não, vida não. normal, medíocre. Se fores uma referência na tua área, tu vais ter sucesso. Isso tenho a certeza absoluta. E não é só uma crença minha. É assim que funciona na maioria das vezes. É assim, porque somos também muitos no mundo. A demografia explica isso. Se há tanta gente para fazer a mesma coisa, se houver uma pessoa que se destaca, é normal que vai ter outro reconhecimento. Mas eu acho que cada vez as pessoas se destacam menos Que se habituam mais, porque que tem se calhar essa. não querem ter tanto o peso da responsabilidade. Uma pessoa que em princípio saiba mais vai exercer funções de maior responsabilidade e as pessoas não querem ter esse peso na consciência. Por isso é mais fácil trabalhar num sítio se calhar não tão bom. Não estou a dizer que é a regra e as pessoas que não me entendam mal, porque eu sei que nem toda a gente está na situação que está porque quer. Mas grande maioria das vezes as pessoas habituam-se a ganhar aquele salário e desde que não levem chatices para casa já estão muito bem. Desde que haja dinheiro para tabaco, oh, espetáculo. Sim. eu, por acaso, isto é uma daquelas certezas que não estão, digamos, documentadas, mas acho que até acaba por ser de senso comum, que é a maior parte das pessoas trabalha em áreas que não lhes diz absolutamente nada. Ou seja, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, não trabalham porque gostam daquilo que fazem, não é? Certíssimo. Exato. Muitas das vezes, quem tem a sorte de estudar ou de estudar mais tempo, por exemplo, frequentando no ensino superior, e tirar um curso que à partida que assim, à partida tu tiras um curso superior que demora, sei lá, 3 4 5 anos, é porque gostas mesmo daquilo. Senão ninguém, acho eu, pelo menos devia ser essa a razão. Uma das principais razões devia ser essa. Mas nem toda a Eu gente quero faz ser isso. médico e vou estudar para isso. Ou porque te sentes na obrigação de destacar face às circunstâncias em que te encontras. Sim, Sim, mas tu sim, podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gostar daquilo e queres exato. destacar. Mas Exato. quantas das pessoas não andam em cursos superiores numa área que não têm qualquer tipo de referência familiar, por exemplo, estão, digamos, num curso que estão às apalpadelas, não é? Não sabem o que é que estão ali a fazer. Mas é uma coisa que lhes surgiu desde criança, há muito tempo, não faço ideia, mas gostavam de ser aquilo, era um sonho que elas tinham. E acabam o curso e dizem: "Thus, para que é que eu dei cabo de 5 anos da minha vida a estudar para esta. Porcaria. Mas isso já não depende delas, Bodega. dessas pessoas. Para esta Essas, bodega. Então isso espera já, aí, depende de quem? sim, depende das oportunidades que o teu país tem para te oferecer. Não, mas espera aí, tu estudas para ser advogado, porque desde pequeno querias ser advogado, mas acabas o curso de advocacia e dizes: fogo, eu não tenho jeitinho nenhum para esta coisa. Ah não, mas isso o jeitinho, eu acho que isso começa logo a ver nos primeiros anos da universidade. Porque tu se vês que estás num curso em que tens de falar,
muito, isso que eu estou a fazer um esforço hoje, em que tens de falar muito, em que tens de falar bem, em que tens de dominar um número muito grande de legislação. E se tu vês que não consegues fazer essas coisas, olha, repara, eu vi logo que gostava daquilo, mas eu tenho muito mais jeito, se calhar, para escrever do que para falar. Eu, se escrever, eu escrevo muito melhor do que aquilo que falo e consigo me expressar muito melhor a escrever. Mas ainda assim, eu acho que é o curso certo, porque eu apercebi-me disso logo nos primeiros anos, quando eu olhava para os meus professores e me revia neles. Eu dizia: Fogo, é isto, caraças, é isto que eu quero. Estás a ver? Eu Agora, estou a gostar. se tu vais para um curso e dizes: Pronto, Experimentaste outro? hã? Mas experimentaste outro? Por acaso até experimentei. Mas sabes que existe a possibilidade de tu, mesmo sendo licenciado em Direito e exercendo as funções de advocacia, Não só, poderias, sim. poderias, poderias ser muito melhor, hum, mais, Mais muito melhor melhor bom. profissional, sim, muito melhor profissional se fosses para a economia. Mas isso tem a ver com a interdisciplinariedade. Porque há coisas que só se explicam. Estás a gozar comigo, tu hoje. Não, porque imagina, há coisas que só se explicam se recorres a outras disciplinas. Só vais saber se um juiz é realmente capaz de responder, de ser imparcial, se tiveres a psicologia a dizer-te que realmente isso é possível. O que eu acho e tenho a certeza que não é. Não é possível ser 100% imparcial. E isso é a psicologia que te vai dizer. Depois, claro que tu precisas ter conhecimentos de direito fiscal. Se tiveres um curso de contabilidade, se calhar vais ser muito melhor profissional no ramo do direito fiscal. Mas quem não tem essas bases, não é essas bases, esses extras de conhecimento, pode ser um excelente profissional na mesma. Claro, eu não estou a dizer o Aliás, e tu contrário. até podes ser um excelente profissional numa área do direito que não tenha nada a ver com as outras áreas de conhecimento. Eu vou dizer assim: tu podias ser um melhor arquiteto do que advogado. Alguma vez te dedicaste ao desenho? Não, eu tirava sempre Não, 2 na escola mas EBT, esquece. é aí que eu quero. Mas tu podias ter tirado 2 na escola por causa dos teus professores. Porque os teus professores Não, 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 não te. não, não. Não digas Sou não, eu porque mesmo. Sou eu mesmo que não sei. eu Esquece. nunca gostei Não... de história. Eu nunca gostei de história na minha vida. Eu E sempre gostei de história. houve uma professora de história que fez uma pergunta qualquer e eu respondi-lhe: eu não sou curioso. Eu quero lá saber o que é que o Dom João V fez. Eu não sou curioso, eu não me quero meter na vida dele e espero que ele não se meta na minha. Uhum. E ela Pois. ficou-me a olhar para mim e percebeu que eu não estava ali a fazer nada. Sim, eu acho que também a escola funciona, de regra geral, funciona mal, porque devia direcionar, se calhar, os alunos para as áreas em que eles mostram vocação, desde cedo. Diz Diogo, diz. Estás a levantar uma questão interessante que é até que ponto ahm, as notas que tiramos nas nos diversos graus de ensino, se quisermos, mas já nem falo de licenciatura nem ensino superior, mas até que ponto as notas que nós tiramos, vou dizer só até o 12º ano, que é até o ensino obrigatório neste momento, até que ponto essas notas espelham realmente as capacidades intelectuais de uma pessoa? Eu diria que não espelham, eu diria que a correspondência é muito fraca, é pouca. Não, para não dizer nula, mas é pouca correspondência. Porque tu és avaliado, parecendo que não, a forma como nós somos avaliados, apesar de parecerem critérios objetivos, a verdade é que não são critérios objetivos. A maneira como o professor ensina, a forma como é dada a matéria, tem muita influência
na capacidade, naquilo que tu vais aprender e na forma como tu vais depois explicar aquilo que aprendeste nas aulas, nos diversos momentos de avaliação. Eu acho, muito honestamente, que as notas, é certo que os professores têm que dar notas, porque faz sentido, sabemos em que pé é que estamos, mas as notas muitas vezes acabam por ser sobrevalorizadas, quando eu acho que pouco ou nada interessa. E com o ensino, e depois no ensino superior ainda se nota mais isso. Porque tu começas a perceber que tu, desde que cumpras um determinado padrão de resposta, tu tens sempre mais perto de tirar melhores notas do que se disseres as coisas à tua maneira. Ou seja, não há uma grande abertura para uma opinião crítica, para um senso crítico. Na O universidade, problema... estás-te a referir à universidade, que há um padrão de Estou-me a respostas? estou-me a referir à universidade, e isto tem muito a ver, não estou a dizer que tem a ver com a universidade, tem a ver com os professores que tu apanhas. Cada professor tem o seu método de avaliação, tem o seu método de ensinar. Agora, a verdade é, se tu se vês qual é o método do professor, se vês o que é que ele valoriza, o que é que ele não valoriza, tu acabas por te ir adaptando. Não é? Ou seja, se tu queres tirar melhores notas àquela disciplina, sabes que ele gosta, espetas para lá a matéria toda, o que é que vais fazer? Tu não gostas daquilo, mas o que é que vais fazer? Espetas para lá a matéria toda. Tu dizes, eu andei a engolir isto só para chegar aqui e despejar. Chega ali ao teste ou à frequência, pumba! Sim. E depois o gajo chega lá, 17. Estás a ver? Exato. Quantos Sabes? exames eu não fiz assim? Que eu levava as coisas É isso que eu estou a dizer. coladas no cérebro, porque foi copy-paste. Tu passas ali uns meses a estudar, chegas ao exame, fazes o exame, passaste, muito bem, ficas contente da vida, vem à próxima matéria. Mas passado 5 anos, vamos dizer 5 anos, olhas para trás e dizes-me, lembras-te do que estudaste aqui? Como é que se faz isto? Por exemplo, matemáticas. Aquelas equações todas exponenciais, merdas assim. Zero. Eu tenho que rever aquela matéria toda porque não percebo nada daquilo, porque não me lembro. Aquilo foi... Eu mesmo que reveja aquela matéria toda, vou ficar na mesma. Aquilo para mim é chinês. Eu só sirvo para contar dinheiro e mal. Tu no secundário tiveste matemática? Não, Tiveste métodos quantitativos? nada, não tive nada relacionado com números. Eu tive Nada Max. Os tais métodos quantitativos. Sim. Nem me fales de Max. Mas Se tivesse isso, Max, por exemplo, era para sair de lá de maca. é mais Sim. um. Aquilo Já ligado às supostamente máquinas. era matemática para burros, mas eu mesmo assim Meus não amigos, consegui. eu estudei letras, eu estudei ciências, eu estudei economia e ciências outra Foste vez. mudando de curso. Fui rodando, porque eu não sabia onde é que eu sabia onde é que eu queria. Eu sabia de início onde é que eu queria ir, mas não me deixaram. Mas isso que tu disseste, Diogo, faz-me pensar que então os testes que os professores vão dando ao longo dos períodos de aulas, não é? Que não fazem muito sentido. O que faria mais sentido eram os exames nacionais, por exemplo. Porque as perguntas são iguais para todos, ou seja, não há forma de tu te adaptares àquele professor, porque quem vai corrigir é tipo alguém que tu nem conheces sequer. E que se calhar isso faria mais sentido, não sei. É a imparcialidade. Acaba por ser uma avaliação mais. Acaba por ser uma avaliação um bocado mais objetiva. Não é? Apesar de tu estás a responder. E sim, e estás a responder àquilo que te é pedido. E depois a forma como tu interpretas também depende de ti. Se fores um bocado, digamos, limitado em termos interpretativos, tu podes achar que aquela pergunta se responde numa linha, não é? Ou duas, mas o teu colega do lado pode estar a fazer uma pergunta, olha para aquilo e diz, não, eu tenho que falar disto e disto. Percebes? Isso também depende da capacidade de cada um. Agora, o que eu digo é que muitas vezes as notas, a meu ver, as notas que os alunos tiram acabam por ser sobrevalorizadas, porque não espelham exatamente a capacidade dos alunos. Muitas vezes espelham a forma como, digamos, ele conseguiu, digamos, este gajo teve 17 nesta disciplina. Caraças, o gajo estudou muito. Sim, estudou, mas foi para conseguir agradar ao professor e ter a forma de tirar melhores notas.
É tão simples quanto isto. Tu olhas para o aluno e dizes assim: este gajo quer que eu espete a matéria toda. Sim, senhor, vamos lá embora, então. Pumba. Vai outro professor e diz: não, este gajo aqui gosta que as respostas sejam mais curtas, não vou para lá com muita palha. Vai ser siga, sempre direto, não há cá tangas. E o que é certo é que um gajo acaba por se adaptar e vai tirando notas boas aqui, outras menos boas acolá e vai fazendo. Percebes? Agora, espelha aquilo que realmente sabes. Espelha a forma como tu te adaptaste ou não ao método. E é por isso é que muitas vezes muitos alunos acabam por não conseguir, emperram numa certa cadeira, por exemplo. Mas então eu pergunto outra coisa, e depois para mudar de tema, porque isto já não tem a ver com o tema do dinheiro. Sim. Já está a ficar um mix. Já extravasamos. Mas É o costume. esta pergunta eu tenho mesmo de fazer. É nossa característica. Tenho mesmo de fazer. Então, quais são os critérios para aferir se um aluno é mesmo bom ou não? Se não for através dos critérios... Tem que ser pelos exames. Pois, não, mas repara, mas se os exames dependem de critérios de correção impostos pelo corretor, como é que tu vais aferir se um aluno é bom ou mau, sendo que todos os professores têm critérios diferentes? Não, mas Então, que os alunos espera aí, os todos... critérios têm de ser impostos por uma entidade e ser iguais e gerais para todas as disciplinas? Não. Deveria. Não, é que Teria, eu o que então não teria de percebo como haver, é que... o que teria de haver era uma maior abertura à capacidade de explicar a matéria e de expor a matéria de cada um. Os alunos não têm que obedecer ao critério do professor. Os alunos não são todos iguais. O método de avaliação daquele professor é Os este. professores também não. Exatamente. Ou seja, o aluno o que tem que fazer é estudar a matéria, perceber o que é que vem lá, perceber como é que funciona e depois, quando for perguntado, seja por escrito, seja oralmente, tem que dar, digamos, dar o seu cunho, ou seja, explicar as coisas à sua maneira, utilizando, obviamente, o vocabulário correto, não é ir para lá dizer as coisas como calhar. Mas desde que diga as coisas de uma forma correta, não tem que dizer, por exemplo, as coisas em 2 páginas, quando pode dizer numa só, por exemplo. Porque parece que os alunos, porque a ideia que dá é que, por exemplo, há aqueles professores que gostam que escrevas tudo e mais alguma coisa. Chegas lá, tu às vezes a pergunta é sobre uma parte da matéria e tu falaste quase da matéria toda até chegares ali. É quase como o nosso podcast. Percebes? E o que eu acho é que devia haver uma maior abertura por parte dos professores para perceber que cada aluno tem as suas capacidades e que aquele aluno que sabe a matéria e que explica de uma determinada forma não deve ser, digamos, prejudicado, entre aspas, que não é prejudicado porque não vai tirar negativa, sabendo a matéria não vai tirar negativa, não é isso que eu estou a dizer, mas não deve ser, digamos, entre aspas, outra vez, prejudicado por não obedecer àquele tipo de resposta que o professor quer. Entendes? É mais ou menos isto que eu estou a dizer. Eu percebo o que estás a dizer, Diogo, mas deixa-me contrapor aqui um pouco. Porque imagina que estamos a falar de uma disciplina de ciências. Tu nesse caso, não há assim perguntas de resposta, tipo, não é resposta múltipla, mas mais abertura. Tipo, Desenvolvimento. exato, Sim. de senso crítico. Não dá. Não, Porque mas em ciências mas lá está. Por isso é por isso é que há grandes professores de matemática, porque por isso é que há grandes isso depende também do professor. Há professores que conseguem despertar o gosto dos alunos pelas matérias e outros que não. Mas no caso das ciências, neste caso, por exemplo, a matemática, aquilo obedece digamos, a uma fórmula quase a uma lógica que tu ou compreendes a lógica ou não compreendes. Se quando conseguires compreender a lógica, é sempre andar. Enquanto não conseguires compreender, vais andar ali a bater até perceberes. No caso das disciplinas, neste caso, fora das ciências, noutros âmbitos, no fundo, não há uma resposta correta. O que há é a forma como tu te expressas e o que é valorizado é a forma como o aluno se deve expressar. Tu podes dizer a mesma coisa de maneiras completamente diferentes. Percebes? É nisso que eu estou a dizer. No caso das ciências é diferente, as ciências têm uma lógica pré-definida, obrigatoriamente tens que obedecer aquilo. Quando eu falo de lógica, falo de matemática, por exemplo, ou física ou química. Eu por acaso... Ciências exatas. Não,
Eu não Só posso 2 mais 2 é concordar 4. porque tu estás a retirar ao professor, que deve ser a autoridade máxima dentro daquela instituição, a avaliar, estás-lhe a retirar o poder de limitar determinados critérios. Se tu me disseres, podem se expressar de maneiras diferentes e dizer sempre a mesma coisa, mas bem sabes que há certas coisas e certos termos que têm de se ter o devido rigor para elas significarem aquilo. Tu não te podes referir a determinadas coisas de várias maneiras. A maneira como tu chegas àquele conceito pode ser uma, mas aquele conceito tem de estar lá. Tu não podes chamar Sim. aquele conceito outro qualquer. Sim. Exato. No caso do direito, por exemplo, acontece isso com. Por isso é que tens o vocabulário técnico-jurídico. Aquelas palavrinhas têm que ser usadas para aquelas circunstâncias. Tu não podes usar um sinónimo. Mas é sinónimo no português comum. Está bem, mas em direito significa outra coisa. Percebes? E isso não há problema nenhum. A questão é, o professor muitas das vezes acaba por, digamos, como que transformar ou digamos, Formatar. não é modelar, a palavra não é correta, não é modelar, mas é moldar, assim que é. Moldar os alunos e os alunos acabam até por se moldar também aquilo que o professor vai querer para a resposta. Percebes? Agora, tens de ser avaliado, claro, claro que sim. Agora, há forma melhor de ser avaliado. Por exemplo, eu até gostava que se experimentasse, por exemplo, fazer testes, mas em que tu não sabias por quem é que vamos imaginar, havia 4 professores a dar aquela disciplina. Um dos professores ia obrigatoriamente corrigir o teu teste. Qual? Não sei. Ou seja, todos eles têm critérios, todos eles têm maneiras de avaliar diferentes. Todos eles são diferentes. E se Não é? calhar o teu professor ia-te avaliar, ia-te dar uma nota com o teu teste e outro professor iria dar uma nota diferente. Para isso, para isso é que servem as revisões de prova. E quantos E nem alunos sempre funciona pedem as visões de revisões prova. de prova? Nem sempre funcionam. Mas, É verdade. Nem sempre funcionam. pois, nem sempre Às funciona, vezes mas tens professores. tu não podes ter um revisor à tua medida, não é? Não podes Não, dizer, não olha, é, eu não é quero questão de teres um aquele, revisor. porque Não aquele é é teres um muito revisor. fixe. Não, mas há professores mais rigorosos e outros menos rigorosos. E que também tens, por exemplo, os professores têm igualdade de posição. Não é? Significa que tens uma nota má. Vais à revisão de prova. Calha todo professor. Qual é a nota que vale mais? Nenhuma. Valem as duas exatamente a mesma coisa. Porque os professores são iguais. Agora, este é porreiro porque te deu. Nas casas, este é porreiro porque te deu 15. Este é um filho da puta. Não posso dizer isto. Porque deu 9. Estás a ver? Tipo, percebes? As notas são exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu digo. Então, para que é que. Não é? Mas, Não tem senso. Não tem sentido. É Mas, isso que eu. mas pronto, levantado eu o não concordo problema, nada com isso. mas levantado o problema, qual é que é a resolução a que tu chegas, Nenhuma. Diogo? Não, a resolução a que eu chego é que mais vale ter dinheiro e ser feliz Ora, do nem Exato. mais. que não precisas de Boa. Exatamente. estudar, não precisas de estudar. Exatamente. Tens dinheiro, podes ser um Tens burro. dinheiro, compras Chegámos à o conclusão que afinal teu o dinheiro traz Aston felicidade. Martini. Pois. Se tiveres Sim. dinheiro, podes ser um burro. É a Sim. conclusão a que eu chego. Eu andava a estudar com um moçoelo. Ele não era da minha turma, era da turma a seguir. Do ano seguinte. Mas éramos conhecidos. E ele chumbou um ano. Chumbou um ano e o pai, de castigo, deu-lhe uma mota de enduro. Pai, 2.000, pai, 10.000 euros, uma moto assim. Que não Podes dizer interessa. 2000 contos que nós percebemos. Pois, no ano seguinte o gajo passou e o pai deu-lhe um automóvel, 0 km. Pois. Bem, Bem bom. nós andávamos a estudar. Tu não olhas para o teu colega do lado como com essa diferença. Mas claro que há sempre o menino mais rico da turma, há sempre o mais inteligente, o mais não sei o quê. Mas é um bocado ingrato às vezes tu olhares para um.
Pá, como é que é possível, meu? Um gajo com 18 anos, pimba, carrão topo de gama. Sim. A inveja é lixada. muito É? fodido. Mas é mesmo. Quem não tem inveja? Não Me- sei, eu também sou um invejoso do caraças. Acho que toda a gente tem esse tipo de inveja, mesmo dando-nos bem. Isso não quer dizer. ah, há sempre uma invejazita, mesmo sendo amigos, mesmo sendo bons amigos, grandes amigos, há sempre uma invejazita quando um, por exemplo, tem uma PlayStation primeiro que o outro. Podem vir até os dois. Mas um tem primeiro que o outro e há Tu sempre estás a um. dizer que eu fiquei com inveja quando tu adquiriste a PlayStation 5 primeiro que eu. Já a tinhas? Me- Tu- eu fiquei mais invejoso quando tu tiveste a tua e depois usaste 15 dias e disseste: Ah, dá-se, está a ganhar pó, vou despachar esta merda, vou dar a um pobre que ele estava a pedir uma esmola e eu dei-lhe. Tipo Cláudio André. Tipo Cláudio André. Adoro os pobres. A dar Mas aos pobres. eu sigo um canal e o Pedro também, que é um nome muito grande, portanto eu vou dizer isto sem ter de respirar a meio. Eu nem sei, eu não sei se vou saber dizer o nome todo direitinho, mas é mais ou menos isto. Professor Doutor Carlos Pérez Dias, filósofo político anticomunista. Acho que é isto, acho que é só isto. Pronto, e ele Bom. diz que para um gajo sair digamos, para ser bem sucedido, para sair da Mediocridade. categoria do povo, passar a ser, sei lá, da nobreza ou da burguesia, uma merda qualquer, que é preciso persistência e disciplina. E eu concordo inteiramente com isso. Depois, da maneira que ele se refere ao povo, isso eu já não consigo concordar. Que, pronto, ele diz que o povo são uns calões, que só gostam é de ir para o café, coçar a micose. Até pode ter razão, mas a maneira como diz é um bocadinho ofensiva. Mas eu concordo com ele nesse aspecto. Persistência e disciplina, meu amigo. Ou tu tens isso, ou então damos muito mal. E se quiseres ser feliz à custa do dinheiro e não fizeres nada para ganhá-lo, Mas independentemente do que estejas a falar, disciplina faz sempre parte. Sim, mas, porque a mas a disciplina é maior quase. parte das pessoas não tem disciplina. Porque a disciplina é quase algo intrínseco à personalidade. Sim, mas se tu tiveres, estiveres Podes habituado a trabalhar ser isso. um indisciplinado, tu consegues trabalhar para passar a ter disciplina. Sim, tu Sim, podes sim. alterar isso. Diz à tropa. Não- Olha, por exemplo, Nem Não- mais. mas Diz à tropa. Nem mais. não é algo que venha Ajuda, da ajuda. educação. diz? Não é algo que vem da educação. Claro que Pode ser é. trabalhado depois. Não, mas pode vir da educação. Tu, Pode. enquanto uma criança, tu vês aquilo que os teus pais fazem e aquilo que eles te deixam fazer e sais um insurreto até à adolescência. Vais para a tropa, começas a levar no lombo e aí tu vês, é lá, afinal, levei mais educação em 6 meses de recruta do que em 18 anos da minha vida. Sim, é uma educação diferente. Sim, mas a que o Pedro se estava a referir é a educação dos pais mesmo, não é? Sim, 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 de berço. Yes. Educação Isso varia. Pequeno. de que nos torna menos selvagens, digamos assim. Mas, já, tipo, eu acho que isso tem mais a ver com uma educação funcional, essa da disciplina, é tipo caráter adulto, digamos assim. Outro excelente tema para um futuro Caráter. episódio. Caráter. A educação. Olha, Caráter. eu proponho aqui um tema para o próximo episódio. A educação que os pais dão aos filhos em pleno século XXI. Olha, um excelente tema. Queres? Eu quero Queres armar, bem- eu quero armar a... Tá. A Vim aqui prostituta. comentar a Super Nanny. Para... Diretriz. Estão a ver, eu queria fazer isto, não me deixaram. Meus amigos, conclusões. O dinheiro traz felicidade. Pá, se estudares muito com dinheiro, vives bem. Se não estudares com dinheiro, vives bem. Pronto, mais Se vale ter tiveres dinheiro. saúde, com dinheiro vives bem. Se não tiveres saúde, com dinheiro vives bem e um pobre Ah. vive mal para caralho. Yeah. Ah,
Para caralho. Ai, que pá, mas eu pronto, hoje. este Não, podcast só disse para aí 3 ou 4. Portanto, no próximo, se eu disser 2, já não é mau. eu só disse uma, mas a que disse também valeu pelas outras todas. Portanto, em Pronto. relação à resposta à tua pergunta, Jorge, pergunta essa pertinente. Obrigado. Eu acho que lá, voltando à vaca fria, que é uma expressão que eu gosto muito, eu acho que o dinheiro acaba por abrir as portas para a felicidade, dependendo, lá está, do conceito de felicidade. E sem confundir felicidade com bem-estar, que concordo com o Pedro também, quando diz que felicidade é uma coisa, bem-estar é outra. E portanto é isto, não é, Ruca? Sim, Pronto, É. eu gostei uma muito. Aprendi altura bem a lição. discuti com um colega que o Diogo e o Pedro conhecem sobre o facto do dinheiro trazer ou não felicidade, e a despedida foi mais ou menos uma coisa deste género. O colega virou-se para mim e disse assim, chateado: Pronto, Jorge, olha, então eu espero que tenhas muito dinheiro. E eu respondi e disse: Pronto, olha, que tenhas muita saudinha. E ficámos assim. Isto porque o dinheiro, se não é tudo, é a coisa mais Mas, importante. mas concordamos que um complementa o outro, não é? Porque não te adianta ter um sem ter o outro. Porque podes ter dinheiro, mas se tiveres uma saúde de merda Não, mas também. Pá. está bem, mas tu também podes ser pobre e ter uma saúde de merda. Isso é uma variante que tu Sim, não controlas. sim, exato. E é por isso Ou que as duas E é juntas são impossível, boas. e é impossível tu, a priori, escolheres, ai não, olha, eu em vez de dinheiro, eu quero substituir isto tudo por uma saúde impecável. Não vou ter doenças, nem vou ter nada até ao fim da minha vida. Vou ter uma Livre. morte natural, olha, a dormir, de preferência, morte santa. Vais no domingo à missa e pedes ao Senhor para ele É. trocar essas coisas. Que ele faz isso. Se eu não posso controlar a saúde, eu prefiro jogar pelo seguro e quero Ter ser dinheiro muito no bolso. rico. Quero ser muito rico. Epá, se eu tiver um cancro, se lixe. Mas eu quero ter dinheiro. Mas se não puderes usar o dinheiro, também não Ah, vale muito a pena. mas tu sabes, podes. Não, mas se te derem a escolher, qual é que vais escolher? Mas tu não podes escolher. O Estou-te a dinheiro perguntar se te derem a ainda. escolher. Se te Ou derem a escolha. escolher entre ser rico, cheio de cancros, ou não ter uma boa saúde com muito dinheiro, Claro, qual é que claro que se me preferes? disserem à partida que eu vou ter muito dinheiro e está cheio de cancros, que vou preferir a saúde. Pronto. Mas M- estar, Mas ser também se rico me e estar. disserem, olha, os cancros não são terminais, hã? E és rico como o caraças, mas também podes ter muita saúde, mas não tens o que comer. Ah pá, olha, se lixe, pá, que venham os cancros, que é para ver como é que é também. Yeah. Eu- Aquele dilema para terminar. Preferes estar riquíssimo e atoladinho em cancros ou pobrezinho e com uma saúde ali, hã? Isso Fit como aço. Firme e como o ali, com aço, barra de vê-se ali ferro. as costelas todas. Ali, caraças, né? Não, Pronto, é um eu dilema que opto, fica eu para opto os, pelo dinheiro. Bem, vamos ao para lanche. os nossos Obrigado. ouvintes, ou 30 e estimados espectadores, que Sim, Eu senhor. certamente sugeria poderão que. comentar, Ah, eh, pronto, comentar, digamos, aquilo que acham acerca deste tema, bem como fazer sugestões para futuros episódios. Depois aí nós teremos que ver se ignoramos ou se damos valor, isso depende. Mas deixem sugestões, deixem Deixem sugestões. onde? Onde é que eles vão deixar as não, sugestões? calma. Antes de dizer onde é que eles vão deixar sugestões, qual era a tua sugestão, Ruca? Tu ias sugerir alguma coisa. Esqueceste. E ainda esqueceu-se. Não, mas coisa. Certo. Pronto, então se quiserem Agora deixar não faz sentido. sugestões, Deixem sugestões, temos deixem. um e-mail muito bonito, Ruca. Uh, Apanhei. Estás calhau, atento. calhau às Calhau. costas, @gmail.com. E sigam-nos no Instagram, no Calhau nas Costas Podcast. Está a ver que me esqueci. Exatamente. Isto nós temos de fazer, deixar já aqui uma nota, é que nós temos um podcast no Spotify com um nome que é Antes Isto com Calhau nas Costas, e fazemos exatamente o mesmo conteúdo, mas com as nossas câmaras no YouTube, sendo que o canal do YouTube se chama Baba de Camelo, que é um nome espetáculo. Eu não me canso de ouvir, até soa bem nos ouvidos. Baba Baba de de camelo. camelo. Baba de camelo. Muito bom. Baba de Sim. Camelo. Baba de E De camelo. qualquer comentem. forma,
as nossas redes sociais, e-mail, o que for, vão estar na descrição do vídeo, porque eu já Exatamente. E para isso nós pagamos Eu- a nossa editora. eu sei perfeitamente que o Pedro já tinha pensado nisso. Claro que sim. E Claro. comentem aqui na caixa de Portanto, comentários. mesmo que não Comentem. tenham ouvido o Subscrevem. e-mail, E se chegaram Como é que até fazem? aqui, comentem notas nos comentários. Aquele emojizinho das notas, sabem? Comentem, Ah, sim, comentem sim, muitas sim. vezes isso. sim, Que é para depois. comentem no meu PayPal, se faz favor. Com Exato. muitas notas. Enviem Nós- notas, muitas Nós notas. depois passamos Enviem. os nossos Emílios, os nossos IBANs, Sim. depois passamos os IBANs por Os Ivans. os IBANs. Pronto. O Emílio, E é isso, não é? subscrevam, botem like, Muitos likes. Rebentem, Muito like. rebentem com o botão de Ativem like. o sininho. rebentem com o botão. Eu gostava de arrebentar. Ativem o sininho, muito importante. E metam É. nas definições do sininho, metam todas as notificações, que é importante também. Mas só deixem like se gostaram mesmo, porque eu prefiro saber que não gostaram, que isto foi uma porcaria. Likes sinceros. Hã? Likes Se não sinceros. gostarem, Porque se podem não deixar o forem dislike. likes sinceros. E se não gostarem, podem deixar o dislike, nós nos importamos. Aliás, até Se for fazemos por isso. Se for um dislike sincero, expliquem porquê, escrevam nos Exato. comentários. Não, mas Se o gostaram, YouTube faz digam uma coisa porquê. linda Se não que gostaram, não digam admite porquê também. dislikes. Nos likes mostra quantos são, mas nos dislikes não diz quantos é que são. Eu agora mas parecia o mostra para Chandler nós. a falar Olha, nos dislikes. Mas só uma última nota, só assim, porque sim. No Instagram já não é possível ver quantas pessoas é que deixaram like. Ah, é? Quer dizer, é possível ver para quem colocou a fotografia, não é possível ver para os outros. E isso é que é chato. Espetacular. Bem, vamos ao lanche. Meus então. amigos, vamos ao Ah. chá. Ao chá das 6. Até à próxima, meus amigos. Até. Tchau, Beijinhos pessoal. a todos.